Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado. Hoje, segunda-feira, dia 11 de setembro. Boa noite, Renato. Boa noite, Ricardo. Nessa segunda-feira, o Ibovespa teve um dia importante, atingiu hoje a sua máxima histórica, ultrapassando o patamar de 74 mil pontos. Lá fora também foi um dia mais positivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o índice S&P 500 também voltou a renovar sua máxima histórica, o que mostra uma melhora do apetite ao risco pelos investidores, não só aqui no Brasil, mas também mundo afora, né, Renato? Perfeito, Ricardo. E uma curiosidade, o S&P renovou pela 31ª vez a sua máxima histórica nesse ano de 2017, portanto, mostra bastante fôlego das bolsas internacionais. Hoje, em específico, tanto fatores externos quanto internos acabaram exercendo influência sobre o nosso mercado. No exterior, acho que o grande ponto de destaque aqui é que o furacão Irma ele chegou nos Estados Unidos com uma intensidade menor, o que acabou trazendo menor aversão também, além do que houve uma menor tensão em relação à questão da Coreia do Norte. Isso fez com que os investidores adotassem um maior apetite ao risco, procurando ativos com maiores oscilações, portanto, os mercados sendo beneficiados hoje. Separei aqui algumas bolsas para vocês aqui na tela, vocês podem ver. Por exemplo, prevaleceu realmente sinal positivo. Então, na Ásia, todo mundo subindo, Nikkei japonês 1,4% de alta, o Hang Seng lá em Hong Kong 1,04% de valorização, índice na China 0,33%. Na Europa, o FTSE inglês fechou numa alta de 0,5%, o CAC francês subindo 1,2% e o DAX alemão 1,4%, e nos Estados Unidos, os principais índices acionários em alta também, Dow Jones 1,2%, S&P 1,10% e Nasdaq subindo 1,13%. Mas o grande destaque da sessão realmente ficou por conta do Ibovespa, 10h32 da manhã renovando máxima histórica e refletindo basicamente questões domésticas, né, Ricardo? Exatamente, Renato. Se a gente lembrar um pouco dos últimos acontecimentos das últimas semanas, a gente teve uma série de surpresas positivas, tanto pela ótica econômica, os indicadores que têm sido divulgados têm vindo acima das expectativas. Se a gente lembrar, recentemente foi anunciado o PIB do segundo trimestre, que cresceu um patamar acima do que era esperado. Outros indicadores, como produção industrial, vendas no varejo, enfim, uma série de sinalizações de uma melhora da economia. É claro que as condições econômicas de curto prazo ainda permanecem desafiadoras, mas, ao que tudo indica, o pior da recessão realmente ficou para trás e esses indicadores recém-divulgados confirmam essa nossa tese. Além disso, a gente já vem de um movimento de queda de juros, esse movimento deve ter continuidade ao longo dos próximos meses. Isso acaba favorecendo os ativos de risco, como é o caso do mercado acionário. Por fim, aqui no Brasil, as expectativas mais favoráveis em relação à continuidade das medidas para o ajuste fiscal acabam contribuindo positivamente. Há uma expectativa muito grande em relação ao debate da reforma da Previdência. É um assunto que deve voltar ao radar dos investidores agora, no mês de setembro, no mês de outubro. Então, isso aí acaba atraindo a atenção dos investidores, mas as sinalizações que temos observado são um pouco mais favoráveis em relação à aprovação dessas medidas tão importantes para o ajuste fiscal. Então, todos esses fatores levaram hoje a Bolsa Brasileira a atingir sua máxima histórica nesse patamar de 74 mil pontos. Né, Renato? Inclusive no volume financeiro acima da média, né? Então, segunda-feira, 9,5 bilhões de reais. Não é tão usual. Segunda-feira, geralmente, é um dia de agenda econômica um pouco mais esvaziada. Então, ver um giro financeiro desse é algo impressionante para a sessão. Verdade. Vamos agora ver as maiores oscilações dentro do índice Bovespa? Com certeza. Vocês podem observar aí na tela papéis de diferentes setores, né? Entre as maiores altas, destaque para as ações da Eletrobras, a Elet 3 e a Elet 6, subindo as 7% e 6% respectivamente. As ações da CSN e Usiminas, empresas aí do mesmo setor, subindo 5% aproximadamente. E Cyrela, com uma alta de 4%. Chama atenção essa continuidade do movimento positivo das ações da Usiminas, por exemplo. Se a gente voltar um pouco no tempo, desde a divulgação do último balanço da companhia do segundo trimestre, as ações vêm tendo um rally de alta e, na nossa visão, esse rally se justifica. De fato, a empresa mostrou um melhor resultado no segundo trimestre, superou as expectativas e a gente tem observado uma série de tendências mais favoráveis para o mercado siderúrgico aqui no Brasil, também lá fora. Então, a Usiminas, ela pode se aproveitar desse ciclo de crescimento que a gente entende que vem pela frente. O papel vem realmente num movimento muito forte, mas a gente ainda acredita numa tendência positiva. Voltando à tela, falar das maiores baixas. Hoje o JBS caiu 0,7%, o papel vem tendo muita volatilidade,
muito em cima aí do noticiário envolvendo o nome da companhia. BB Seguridade caindo 0,7%, Fibria caiu 0,4%, Croton e Embraer quedas ao redor de 0,3%. Então, mesmo nas maiores quedas, oscilações bem contidas, o que mostra realmente a tendência de alta do mercado como um todo. Né? Perfeito. E embora não apareçam entre as maiores altas, hoje tem uma ação que eu gostaria de destacar. As ações da CVC hoje tiveram um desempenho favorável, 4,2% aproximadamente de alta. E nós incluímos essas ações nos nossos portfólios para esse mês agora de setembro. É uma ação que a gente tem uma visão bastante positiva. Inclusive, nós revisamos o nosso preço-alvo. Inclusive, para quem acompanha nossos relatórios hoje, no Diário de Mercado estará uma visão mais completa sobre a empresa e os motivos pelos quais nós revisamos nosso preço-alvo. Nós agora projetamos um preço-alvo de R$ 48,00 para o final de 2018. Existe uma resiliência muito grande do setor de turismo corporativo. A empresa, para vocês terem uma ideia, o ano passado houve uma contração muito grande nos pedidos de reservas de viagens aqui no Brasil, enquanto o segmento corporativo permaneceu praticamente inalterado dentro da CVC, o que mostra que é um segmento resiliente e que vale a pena se posicionar. A CVC ela comprou recentemente a Rextur e também fez outra aquisição nesse setor. Esse timing de compra, na nossa visão, ele é bastante interessante, o que estimula bastante a nossa visão positiva em relação às ações da CVC, das quais nós temos recomendação de compra, preço-alvo agora de R$ 48,00, que ainda implica um upside bastante interessante e, portanto, justifica a entrada dela na carteira nesse mês de setembro. É um papel bem interessante para compor carteiras diversificadas e é uma empresa que se aproveita muito bem dessa tendência de melhora gradual da economia brasileira. Agora vamos falar um pouco da agenda econômica da segunda-feira. Tradicionalmente foi divulgada a Pesquisa Focus. Essa Pesquisa Focus é divulgada pelo Banco Central. O Banco Central coleta informações e projeções de mercado de diversas instituições e traz às segundas-feiras esse boletim. E essa Pesquisa Focus trouxe algumas sinalizações importantes, né, Renato? Perfeito. Acho que era natural, depois de uma leitura de vários indicadores econômicos acima do esperado, que nós enxergássemos alguma mudança na percepção dos economistas sobre a economia brasileira. Vamos aqui na tela, vamos entender as principais mudanças, mas eu destaco logo de cara a questão do PIB, da atividade econômica. Na semana passada o mercado projetava uma expansão de 0,5%, passou para 0,6% e também no próximo ano passando de 2% de crescimento para 2,10%. Em relação à taxa Selic, depois do anúncio da semana passada de um corte de 1 ponto percentual e essa analisação da continuidade desse movimento de queda, a gente também observou algum ajuste entre as projeções para a taxa Selic nessa semana. Por exemplo, a taxa Selic passou de 7,25% na semana passada para 7% e no ano que vem de 7,5% para 7,25%. Esse aumento de 0,5% no próximo ano não chega a ser preocupante, mas também mostra uma questão de alguma pressão inflacionária no próximo ano. E justamente a inflação a gente percebe isso. Então, para esse ano, o IPCA caiu novamente de 3,38% para 3,14%, aqui refletindo muito a leitura do IPCA de agosto abaixo das expectativas, mas próximo ano a gente vai ver uma apreciação da inflação, então passando de 4,18% para 4,15%. Sempre importante mencionar que, mesmo aumentando em relação a esse ano de 2017, esse 4,15% projetado para 2018 é muito abaixo do centro da meta de inflação estabelecida pelo CMN, Ricardo. Exatamente, Renato. Bom, então vocês viram aí expectativas mais positivas para as diversas variáveis econômicas. E agora chamar a atenção para a agenda econômica de amanhã. Vocês podem observar aí na tela. Teremos aqui no Brasil um indicador importante sobre as vendas no varejo, vai ser divulgado logo cedo, às 9 da manhã. A expectativa, segundo o consenso de mercado, é de um crescimento de 0,1% no mês de julho, ante o mês anterior. Então, logo cedo será divulgado esse indicador. E nos Estados Unidos teremos um indicador de emprego, a pesquisa JOLTS sobre ofertas de emprego, isso do mês de julho, e ainda um outro indicador sobre otimismo nos pequenos negócios, já falando no mês de agosto. Então, a agenda importante aqui no Brasil merece atenção logo cedo e, é claro, depois a gente vai trazer todas essas informações ao longo da nossa programação e dos nossos relatórios. Vai ficando por aqui, desejo a todos uma boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.